Olá, meus irmãos, que Deus nos guarde em sua paz. Estamos aqui para a gente fazer mais um tempo de estudo. Esse vídeo de hoje é em homenagem à Dona Avelina, minha mãe, porque ela falou que os outros vídeos estavam com áudio muito baixo e falou assim: Rosélio, faz um vídeo com áudio mais alto. Então agora nós estamos fazendo com áudio um pouco mais alto. Tá aí, Dona Avelina, para a senhora ouvir normalmente. Meus irmãos, enquanto nós estamos fazendo esse vídeo, está caindo uma chuvinha serena e constante. E essa chuva está nos trazendo justamente um sentimento que tem a ver com o tema de hoje. O tema que nós vamos refletir hoje é silêncio interior. A gente está vivendo momentos muito difíceis, momentos de desafios no Brasil, no mundo. A gente percebe pessoas muito apreensivas sobre a situação, sobre as circunstâncias da saúde, da sociedade, do trabalho, de modo geral. E a reflexão de hoje é para a gente trazer alguma clareza, procurar buscar alguma clareza do que está acontecendo, mas principalmente na nossa postura diante disso tudo que está acontecendo. Nós sabemos e acreditamos que nada que acontece por acaso, que tudo tem uma razão de ser, que tudo tem um propósito maior, mesmo que às vezes a gente não enxergue naquele momento. A história sempre nos mostra que tempos depois de um determinado acontecimento muito forte, muito trágico, as pessoas conseguem fazer uma leitura da mensagem que aquilo trouxe de aprendizado. Baseado nessa reflexão de silêncio interior, da nossa postura diante dos desafios exteriores, eu vou me basear nesse livro aqui, chamado O Poder do Agora, do autor alemão Eckhart Tolle. Esse autor ele mora hoje no Canadá. E, meus irmãos, esse livro, para mim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro que está entre aqueles que marcam a existência. Constantemente eu estou lendo, relendo, porque ele traz uma profundidade muito grande. Esse autor é espiritualista, ele não está vinculado a nenhuma doutrina ou teologia específica, mas ele prega a espiritualidade, a paz e o estado de presença que nós vamos refletir aqui hoje. Mas para nós refletirmos, gostaria de ler um trechinho que ele colocou aqui, que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Ele diz assim: quando você vivenciou o momento de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre o estado e o fluxo de pensamento era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. Esse autor ele aborda algo muito interessante, mas ele não é o único a abordar. Esse conhecimento que ele traz já existe há milênios na cultura humana, nas filosofias antigas, nas religiões antigas, que mostra que a nossa mente, ela possui uma agitação tão natural, mas tão constante, tão comum, que nós não vivenciamos um estado no qual possamos contemplar a beleza da vida, contemplar a beleza que está à nossa frente, a beleza da nossa própria existência. Ele coloca muito claramente que existe uma disfunção mental na sociedade. Eu usei o termo natural, mas a mente agitada ela é comum hoje em dia e não necessariamente natural. Segundo o autor, e acreditamos também,
e a gente percebe claramente, existe um grau de agitação mental em nós, no mundo moderno, principalmente no Ocidente, que faz com que os nossos pensamentos fiquem o tempo todo pensando em algo que vai acontecer, seja daqui uma hora que eu tenho para fazer, ou daqui um dia, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos, ou a nossa mente fica pensando naquilo que passou, ou seja, o que aconteceu uma hora atrás, ou um dia atrás, um mês atrás, 10 anos atrás. E se nós percebermos bem, a nossa mente está sempre nesse fluxo de futuro e passado. E ela, a mente, não nos deixa vivenciar aquilo que é a coisa mais real na nossa vida, que é o momento presente, que é esse instante que nós estamos aqui agora. O momento presente passa despercebido pela mente e faz com que nós acreditemos que ele, o momento presente, o agora, nunca é suficiente e que nós iremos sempre encontrar uma realização, uma satisfação, uma felicidade em algo que ainda vai acontecer, seja em qual tempo futuro for. Mas a mente faz a gente acreditar, a nossa mente, que a realização íntima só está no futuro, só está num tempo que não seja o agora, e aí está a disfunção, porque é como se nós perdêssemos a percepção de nossa própria presença no momento presente. Isso parece que não, meus irmãos, mas é uma verdadeira ilusão que a mente prega à nossa consciência. E aqui nós distinguimos consciência de mente. Nós somos uma consciência que observa. A mente é um instrumento da consciência que faz com que pensemos naquilo que é preciso. O que aconteceu é que a mente, na sociedade atual, agitou tanto que esse instrumento tomou conta da própria existência do indivíduo. Então, muitas vezes nós somos governados pela nossa mente e não por nós mesmos. A nossa mente nos leva para lá, nos leva para cá, gera emoções em nós, determinado teor, e nós não temos controle, muitas vezes, sobre a nossa própria vida. Nós somos levados pelas circunstâncias devido a esses impulsos inconscientes que vêm da mente. Então, a primeira coisa da reflexão de hoje, meus irmãos, é que quando a mente fica fazendo com que nós pensemos o tempo todo, ou no futuro e no passado, como se fossem reais, a primeira coisa é perceber que o futuro e o passado não são reais, não têm existência própria. O futuro é uma projeção mental que pode gerar uma ansiedade, e geralmente gera quando a gente fica só no futuro. O passado é apenas uma memória, que também é como se fosse algo virtual, não existe mais, já passou, existiu quando era presente. A coisa mais importante na nossa vida é o momento presente. Na verdade, é a única coisa real na nossa vida, é o momento presente. Então, o silêncio interior, ele começa no sentido de percebermos o agora, percebermos a vida que está acontecendo agora. Isso traz até, inclusive, reações psicoquímicas, fisiológicas em nosso corpo, em nosso organismo. Quando conseguimos ficar mais serenos, mais em silêncio mental, a nossa consciência se expande e nós conseguimos sentir mais a vida que está acontecendo e conseguimos interpretar com mais clareza as situações à nossa frente, porque não tem aquele monte de vozes mentais falando na nossa cabeça. E quando eu falo vozes mentais, são os nossos pensamentos inconscientes que brotam o tempo todo, esses impulsos condicionados,
que atrapalham a nossa interpretação da realidade. Faz com que a gente vive nesse mundo virtual, mental, e não enxergue verdadeiramente o que está acontecendo. Quantas vezes nós encontramos algumas pessoas que a gente olha para as pessoas e olha para os olhos dela ou delas e a gente percebe que essa pessoa ou essas pessoas não estão presentes, estão viajando no mundo mental. Uma pessoa que viaja demais apenas nesse mundo mental, pode acontecer maravilhas na frente dela, que traria muita alegria, mas elas não enxergam, porque elas estão enxergando apenas os próprios pensamentos. Deus pode trazer bênçãos na vida dela, na frente dela, no agora, no presente, mas ela não percebe. Por isso que isso tem muito a ver com aquela frase de Jesus: muitos ouvem, mas não escutam. Muitos veem, mas não enxergam. Por que veem, mas não enxergam? Porque a mente está tão tumultuada que a pessoa só enxerga os próprios pensamentos, não consegue perceber aquilo que está à sua frente. Só que esse estado de presença, de viver o agora, não quer dizer que você não vai traçar uma meta para o futuro, direcionar a sua vida e ter um objetivo. E nem também dizer que você vai esquecer o passado. Você vai aproveitar o passado como aprendizado, mas vai agir agora. E essa energia não é uma energia de estagnação, de ficar parado, deixar tudo acontecer sem fazer nada. Não é nada disso. É uma energia que vai fazer com que você tome poder sobre a sua própria existência e haja com consciência, e não com medo, e não com receio, mas com responsabilidade, com energia proativa. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, é que como trazer essa dimensão para a nossa vida, essa dimensão que ajuda inclusive na imunidade do corpo, porque harmoniza metodicamente, tirar um tempo diário para reservar a nossa mente, o nosso corpo, a vir para o eixo, a vir para o centro. Todo dia pela manhã, e aqui vai uma sugestão, retire um tempinho para sentar-se numa cadeira confortável, com a coluna reta para ajudar na respiração, com os pés no chão para sentir a segurança, e feche suavemente os olhos e traga toda a sua atenção para a respiração. Observe o ar entrando pelas narinas, chegando aos pulmões e voltando. Sinta o oxigênio, sem tentar controlar, apenas observe que o próprio ritmo respiratório vai entrando no seu fluxo normal. Daí a pouco você vai perceber que vai aparecer aqueles pensamentos, aquilo que você tem que fazer naquele dia, aquilo que aconteceu ontem. Quando aparecer, deixe os pensamentos passarem, deixe eles irem embora e volte a prestar atenção à respiração. Daí a pouco vai aparecer mais pensamentos sobre os desafios da vida, sobre os problemas da vida, mas esse momento não é para pensar. Então você deixa suavemente os pensamentos passarem e volte a prestar atenção na respiração como uma âncora para te trazer para o agora. Fique assim alguns minutos, marque os minutos e permaneça ali. Vocês vão perceber, meus irmãos, que com o tempo você sempre, depois dessa prática, vai sentir uma serenidade, uma calma por detrás, muitas vezes, da agitação do dia a dia. Você vai perceber que estará mais sereno. Todo exercício precisa de método e constância. Eu estou falando aqui da prática da meditação, a meditação terapêutica. Essa meditação que não tem conotações religiosas, com uma religião específica, mas a meditação que te traz para o agora, que te conecta à sua essência, que te conecta ao Deus interno, sim, e faz você sentir a vida com mais suavidade. Diante desses desafios que nós estamos passando, meus irmãos, vale a pena
fazer esse exercício interno, fazer o trabalho externo, mas fazer também o trabalho interno. Vou fechar o estudo de hoje com uma fala de Jesus, quando ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja bem que interessante, meus irmãos. Jesus não disse a verdade vos libertará, ele disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele expressou com o verbo conhecer. Ele usou o verbo conhecer. O que é conhecer a verdade? O que é conhecer? É tomar consciência. O que é a verdade? É a vida. A vida é a verdade. A vida que acontece agora. Jesus disse: vamos trazer consciência para a vida que está acontecendo agora, que nesse processo de tomada de consciência nós nos libertamos dessas aflições que na maioria das vezes são provocadas pela nossa própria mente, que possamos caminhar com consciência, com serenidade e fazendo o que é necessário fazer. Muita paz aos irmãos, um grande abraço a todos e até o próximo estudo.